preciso aprender o caminho do teu coração. Graças a Deus, amigos, estamos dando continuidade aí ao tema polêmico do sábado, de comer alimentos que eram regras da antiga aliança, né? Aqui em Mateus capítulo 12, Jesus fala sobre o sábado aqui. Ele é acusado, inclusive, de não guardar o sábado. Quer ver? Versículo 1, diz assim, 12:1, Mateus. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem os que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa, preste bem atenção: misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Olha só, está dizendo aqui, Jesus falando, misericórdia eu quero, porque muitas pessoas acham que guardar um dia ou não comer determinado alimento é fazer muita coisa. Eu quero ver ela perdoar, eu quero ver ela amar o próximo, ela manter o coração dela limpo. Então nós não vemos Jesus citando uma regra como essa do sábado, dizendo vocês têm que guardar o sábado, ou vocês não podem comer tal coisa. Pelo contrário, nós vemos Jesus dizendo para nós agirmos com misericórdia, guardando a palavra, mantendo o coração limpo, né? Vigiando que não é o que entra na nossa boca, e sim o que sai da nossa boca que nos contamina. E aqui ele diz que até do sábado ele é o Senhor. Então, meu amigo, minha amiga, se você tem a certeza que todos os dias pertence ao Senhor, continue servindo a Deus com paz no teu coração. E até aqui nós vemos, né, humanamente falando, os discípulos quebrando o sábado, a regra lá do sábado que os fariseus defendiam com unhas e dentes, mas eram os mesmos fariseus que não guardavam a misericórdia, não praticavam a vontade de Deus. Bem, até aqui nós vimos que o próprio Senhor Jesus declara isso acerca do sábado. Agora, meu amigo, minha amiga, eu quero mostrar para você uma reunião que teve em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 15, você encontra o que aconteceu. Paulo, por exemplo, ele ia pregar para aqueles que não eram judeus, que não seguiam as regras do sábado, da lei de Moisés, né? E aí o que aconteceu? Paulo, ele pregava para essas pessoas e eles aceitavam a Jesus. Só que Paulo acabou não deixando mandamentos para aquelas pessoas. E aí os judeus ou os fariseus, enfim, as pessoas que conheciam a lei, chegavam nelas e colocavam uma série de regras, fazendo com que elas fossem pesadas e até mesmo atrapalhando aquelas pessoas de aceitarem Jesus. E você pode ler na sua casa depois com calma. Eu vou separar alguns versículos aqui só, que diz assim, versículo 19, 15 e 19: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Olha só, existem regras, não era só aceitar Jesus, né? Eles tinham que seguir
a obediência dos mandamentos, das orientações de Cristo e da lei, eles fizeram uma reuniãozinha aqui e falaram: olha, as regras são essas, vão se abster das contaminações dos ídolos, né, da prostituição, ou seja, tira a idolatria, prostituição, que é o que contamina a pessoa, e do que é sufocado e do sangue. Por exemplo, uma carne sufocada, né? Se você vê aí às vezes a galinha que a pessoa sufoca e aí depois vai lá e come, tem aí alimentos com sangue, se eu não me engano a morcilha, né? Que tem aquela preta que é com sangue, esse tipo de alimento, aqui os apóstolos se reuniram, dirigidos pelo Espírito Santo, e disseram: isso aqui vocês continuem guardando. Isso é para nós que não somos judeus, somos gentios, que cremos em Jesus. Essas são as regras que eles passaram para nós. E aí lá no versículo 24 diz assim: portanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhe tendo nós dado mandamento. Então quer dizer, eles aceitaram Jesus e as pessoas foram até eles, os judeus, né, impondo várias regras. E chega aqui dizer que perturbaram a alma deles, ou seja, incomodaram, atrapalharam eles na sua fé em Jesus. E aí o apóstolo Paulo diz: porque nós falhamos em não deixar mandamentos. E aí olha só o que diz aqui, versículo 25: pareceu-nos bem reunidos, olha só, eles se reuniram concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas, Silas, os quais de boca vos anunciaram também o mesmo. Na verdade, olha só, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais cargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas, que é o que a gente já leu ali, aos ídolos, tudo que é ídolo, né? Tudo que foi oferecido a ídolo, a imagem de escultura, você tem que se abster, nada de comer, participar dessas coisas. Do sangue, então a gente não pode comer carne sangrando, né? Você tem que tomar cuidado. Carne sufocada, como eu já falei aí, da galinha sufocada, né? O exemplo. E da fornicação, que é o relacionamento sexual antes do casamento. Fornicação. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes, bem vos vá. Então está aqui, meu amigo, minha amiga. Jesus é o Senhor do sábado, né? Nós não vemos em nenhum momento ele apontar e dizer: guardem o sábado. Nós não vemos ele dizer: não coma tal coisa. Nós vemos ele dizer: aplique a misericórdia, guarde o teu coração. Nós vemos ele dizer: não contamine o teu coração, mantenha ele limpo, né? Não é o que entra, sim o que sai. E aqui nós vemos os apóstolos se reunindo e passando isso para os gentios. Quem é o gentio? Quem não seguia a lei de Moisés, não era descendência dos judeus sanguínea, né? Então era considerado gentio. Eu, por exemplo, sou considerado pelos judeus como um gentio, ou seja, mas nós aceitamos a Cristo, né, pela fé. Nós cremos que todos os dias são para adorar ao Senhor, não tem só um dia, mas todo dia tem que ser para Ele, temos que servir a Ele. Comida, tudo que consagramos em oração podemos participar. Essa é a nossa fé em Jesus. E aqui na Bíblia nós vemos os próprios apóstolos se reunindo e vendo que a lei estava sendo algo que perturbava a alma daqueles gentios, e eles passam apenas esses mandamentos. Claro que tem vários outros, a lei de amar a Deus acima de tudo, de amar o próximo como a nós mesmos, enfim, guardando a palavra, meu amigo, minha amiga, o Espírito Santo vai trazer a fé,
a fé, a certeza, a paz no teu coração, e com certeza você vai servir a Deus todos os dias, e tudo que você fizer será com alegria, com a paz do Espírito Santo no teu coração. Lembre-se, você tem fé para isso? Siga a tua fé, mas não fique julgando quem não tem ou quem discorda. Entreguemos nas mãos de Deus e sabemos que um dia todos estaremos diante do tribunal de Cristo. Fica aí a palavra, o meu WhatsApp é 51998852878. Dê aí um joinha, né? Curta aí o nosso vídeo, nos ajude a divulgar, compartilhar a palavra de Deus com outras pessoas. Que Deus abençoe você.